Saudações calorosas, saudações amorosas e saudações freirianas. Direto do estúdio Paulo Freire, estamos gravando o nosso quinto SimprojaCast com o tema No Chão da Escola. Hoje nós temos uma mesa muito colorida. Antes de falar da mesa, eu preciso me apresentar, né? Eu sou Ailton Rocha, sou da Secretaria de Assuntos Educacionais e Culturais aqui do Simproja. Né? Temos uma mesa hoje muito bonita, bem organizada pelo professor, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele. Pela primeira vez, alguém mandou para mim o currículo e eu vou ler o currículo dele antes dele se apresentar. Vê só que coisa linda. Olá, sou Ana Melo, faço parte da Secretaria-Geral do Simproja e estou adorando as coisas aqui dessa mesa e a conversa que já começou na paralela. Seja muito bem-vindo. Esse rapaz, esse professor que está aqui conosco, chama-se, eu vou dizer o nome do jeito que ele mandou para mim, Isaac de Souza Assunção, pedagogo, especialista em arte e docência no ensino superior, né? Mestre em Educação, Culturas e Identidades, professor dos anos iniciais aqui de Jaboatão dos Guararapes, por isso ele está aqui. E é também professor do Departamento de Fundamentos Sociofilosóficos da Educação do Centro de Educação da UFPE. E também ele é membro aqui do coletivo LGBTQIAPN+. É muita letra que eu ainda não aprendi, peço desculpas para a comunidade, porque é bem difícil. Aqui do Simproja, né? Ele parece participar desse coletivo. Penso eu que isso apresenta só a parte formal do professor. Eu posso pedir, professor, para que o senhor senhor, você ou tu? Você. Como que você quiser. Então tá. Então, professor, apresente-se para nós, fora da parte burocrática, por favor. Quem é você? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui, né, por esse convite, esse desdobramento, né, de uma prática que começou na sala de aula, né, que ela foi gestada, né, o embrião dessa prática ela foi gestada no ano de 2023, né, e desde 2023 eu venho fazendo um trabalho sobre isso que eu vou aqui comentar hoje. Né. Então eu sou Isaac Assunção, sou professor da base, professor de criança, professor também na formação de professores e sou uma pessoa que vivo para a educação. Muita gente me pergunta, né? Tem curiosidade, quando me conhece, me pergunta sempre qual é a minha religião. E eu sempre digo assim, a minha religião é educação. E os meus deuses, porque eu sou politeísta, são as crianças a quem eu sirvo todos os dias. Porque, como vocês sabem, nem nós que somos professores de crianças pequenas, a gente não consegue se desligar desse trabalho. É 24 horas pensando até nas férias. Tava eu em Maragogi no começo desse ano. Meu Deus, que projeto eu vou fazer esse ano? Né? Porque o ano passado foi o das mulheres e esse vai ser qual? Né? E até a gente divide até as férias com esse lugar que a gente vai ocupar na vida das crianças, que são o futuro da nossa sociedade em Jaboatão, né? E o futuro do Brasil, até porque Jaboatão, ele não forma pessoas só para a cidade, eles formam pessoas para o mundo. Então, é isso. Ele aproveitou para fazer inveja pra gente, que teve lá em Maragogi, né? Ó. Eu queria começar, posso começar lendo um texto, uma poesia, que eu gosto muito, né? Foi uma professora que eu conheci, que é daqui, professora também da rede de Jaboatão, a professora Odailta Alves, que ela é uma referência para a gente, né, na educação antirracista. E eu gosto muito de ler os livros, as poesias do livro dela, do Afrochego, Poemas para Acalentar Meu Povo. E ela tem um que tem relação, inclusive, com o mês que a gente tá, maio. Ele diz assim... O nome é 13 de maio, do livro Letras Pretas. Na minha abolição, a princesa não foi Isabel, foi sangue de Luísa Marim, Teresa de Benguela, Dandara, Aquatune, tantas guerreiras negras que morreram por aquele papel, e vergonhosamente toda a história é branca no Brasil. E grito os quatro cantos, que o 13 de maio é o 1º de abril. Quem foi Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças? E quem
Em que túmulo da escola foram enterrados? Seus gritos amordaçados. Isso nunca na prova caiu. E grito, grito aos quatro cantos, que o 13 de maio é o 1º de abril. E nessa terra que roubou a alma negra, explorou seus corpos, que modo tão satânico a escravidão deu o seu último suspiro sob o chicote britânico e a sua ambição febril. E grito, grito aos quatro cantos, que o 13 de maio é o 1º de abril. O sol daquele domingo continua queimando nas costas negras. Ainda sinto a chicotada, abolição sem reparação, marginalidade, favelas, servidão. Igualdade é uma piada dessa pátria mãe gentil, da qual o negro é órfão. E grito aos quatro cantos, que o 13 de maio é o 1º de abril. Os camburões negros continuam lotados, as senzalas brotam nos morros e não aparecem na televisão. A mãe preta solteira na cozinha garantindo o pão e pouca coisa no lugar saiu. Perfeito. 13 de maio é o 1º 13 de abril. maio é o 1º de abril. Então, eu queria abrir, né, essa reflexão com a Tereza, com Odailta Alves, né, que eu acho que ela é uma referência, assim, para a gente pensar essas mulheridades. Eu acho que é o tema, né, dessa mesa, vai ser mulheridades. Ô, Isaac, me diz uma coisa. Assim, quando a gente recebe esses trabalhos, a gente busca, né, os trabalhos que vieram para cá, a gente buscou muito ver um trabalho que não fosse pontual, sabe? Um trabalho que fosse contínuo. Porque o que interessa aqui, nessa conversa, são esses trabalhos de continuidade, né? Até porque fazem diferença na vida das pessoas que estão ali. E esse trabalho, para ser contínuo, ele tem uma razão de existir, ele tem uma razão de ser. E aí, sempre a pergunta que a gente costuma lançar para a gente começar essa conversa mais a fundo no tema é: por que mulheres para um tema a ser trabalhado assim? É mais a questão de curiosidade mesmo. Não que não pudesse ser, tá? Porque às vezes eu pergunto assim, pode ser que alguém escute e diga que cara machista, ele só quer que seja... Não, mas por que esse tema? Porque o tema é voltado para as mulheridades, né? Eu acho que desde que eu me formei em pedagogia, em 2015, né? Eu tenho uma formação muito recente. Eu me formei em 2015 e a minha primeira experiência na educação escolarizada é em Jaboatão. Tá aqui há quanto tempo? Eu tô desde 2021. Aí o que eu pensava, né? A minha formação, os lugares que eu escolhi, né, para me formar, para construir o meu pensamento, ele era muito nesse lugar de tirar da invisibilidade as coisas. Tirar da margem e colocar no centro, né? Então, eu sempre acreditei que, quando eu fosse professor, eu ia dar a conhecer aquilo que eu não tive direito de conhecer na educação básica, que era estudar mulheres, conhecer os povos indígenas de Pernambuco, estudar personalidades negras a partir de um referencial positivo, como a própria lei 10.639 pede, né? E muita gente até hoje nunca compreendeu, que a gente precisa mostrar a importância do africano, do afro-brasileiro e a sua importância na formação do Brasil. Não só como aquela pessoa que contribuiu com o Mungunzá, né? Ou que sofreu, ou que foi chicotado, ou que só foi escravizado, né? Mas trabalhar a partir da potência. E aí, imbuído da perspectiva da educação antirracista, eu sempre pensei em relacionar, né, a educação antirracista e a questão da mulheridade, né? Ou seja, as mulheres e as mulheres negras, que foram importantes, que a gente tem muitas, né? Então, a escolha por esse lugar é uma escolha política, sabe, do tema, assim, de que eu quero contribuir na educação de Jaboatão com o tirar da margem e colocar no centro, né? Eu tinha pavor de pensar que eu poderia trabalhar mulheres apenas em março, ou especificamente no dia, né, de um dia da mulher, ou especificamente sobre a mãe. E aí eu disse, não, um dia eu vou fazer um trabalho em que a gente coloque a mulher como o centro do estudo, assim, das crianças, sabe? E a recepção da turma? A recepção da turma, primeiro, para poder ter um encantamento, né? Eu uso um material que eu gosto muito. Eu comprei, acho que faz uns 2 anos já, que ele se chama isso aqui, ó.
Ele é um oráculo das mulheres poderosas e seus poderes de transformação. Ele tem um baralho, é tipo um baralho, é um oráculo, na verdade, né? Ele é composto por 42 cartas e ele tem 42 cartas que contém uma palavra de força e contém uma personalidade importante, uma mulher importante. Esse oráculo das mulheres poderosas, as mulheres estão distribuídas nos 4 continentes, né? África, Europa, Ásia e América. Por exemplo, a gente não tem mulheres na Oceania, né? E a gente não tem também mulheres na Antártida. Até porque são continentes bem difíceis, né? De ter esse protagonismo lá. E aí eu peço para as crianças... Peça pra gente, faça com a gente. Vou fazer com vocês, como eu fiz com as crianças. Tá bom. Eu digo que é um oráculo, explico que o oráculo, né, esse lugar. Eu sou a criança agora. O que é oráculo, professor? O que é oráculo? Oráculo é um lugar onde a gente pode pedir coisas, onde a gente pode pedir inspiração, onde a gente pode pedir revelações, que eu acho que é mais o nosso intuito. E agora eu queria pedir para vocês, eu vou fazer igual como eu fiz com as crianças. Tá. Elas super curiosas, né, querendo saber. Imagino. Aí eu balançando as cartas e elas super curiosas, embaralhando, na verdade, né? Aí eu digo, vamos pedir juntos, todo mundo, cartas. Cartas. Me revele. Me revelem Uma mulher poderosa. uma mulher poderosa E o seu poder de transformação. e seu poder de transformação. Aí você vai tirar uma carta. Os dois? Já pode os dois? Pode puxar uma e puxar a outra. Pode olhar? Pode. Desapego. Emeline Pantour. O francês está meio complicado, mas é uma mulher e o nome parece ser francês. E o teu, amigo? Pantourastre. Integridade. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir e Essa, a Emmeline Pantourhouse. Olha. essa eu não conheço. E aí tem a palavra de força, que é o Desapego. desapego. Essa daqui é muito famosa. Uhum. Essa Simone de Beauvoir é aquela, né? Já caiu no tema do Enem. É aquela que fala assim, que não se nasce mulher, torna-se mulher. Ela foi uma das pioneiras de gênero no mundo, a Simone de Beauvoir. Então, as crianças, elas entram nesse universo. Então, quando elas retiram essa carta, e aí elas precisam pesquisar a biografia dessas mulheres e defender na aula, aí, inclusive está dentro da aula de história, tá? Uhum. Peraí, deixa eu entender. Ana, faça suas perguntas também. Sim, viu? tem tudo a ver com o que ele está colocando. Deixa eu entender. Essa provocação aconteceu com as cartas, mas aí tinha algo depois que seria ver pesquisar a biografia desse pessoal. Isso. Eles tiram a carta, eles não levam a carta. Eu peço que eles registrem o nome da personagem que eles tiraram, da personalidade, e eles levam para casa para fazer a pesquisa. E aí eles fazem várias pesquisas de internet, né? E aí a gente, durante algumas semanas, aí eu fui olhando, aí eu peço para eles pesquisarem, olha a pesquisa. Aí um segundo passo é eles socializarem. Eles começam a defender essa mulher. Quem é essa mulher? Por que ela é importante? Não é só apresentar, é apresentar e defender. Apresentar e defender a importância dela na sociedade. E essa atividade foi individual, não foi em equipe. Ela é individual, mas quando abre para o processo de socialização, ela se torna coletiva, né? Então, o menino, ele entende que ele precisa, já que ele pesquisou, ele precisa contribuir com a formação do outro sobre aquela mulher, sobre a história daquela mulher, né? E aí se transforma num processo bem grande. E eles ficam muito ansiosos e se sentem muito convidados, né, por essa prática. Porque, tipo, eu quero apresentar minha mulher, eu estudei sobre essa mulher, eu quero defender ela, né? E eu vi que isso foi muito instigante. Algumas mulheres que saíram, como, por exemplo, essa daqui, que foi marcante para as crianças, que é a Carolina Maria de Jesus, e a palavra de força dela é dedicação, né? A gente foi desenvolvendo alguns trabalhos assim de forma mais profunda. Exemplo, eles apresentaram logo no início, né, desse trabalho, em 2024. Foi ano passado? Foi ano passado, 2024. Eles apresentaram a biografia de Carolina Maria de Jesus para a escola toda. Então, a gente fez um trabalho muito bonito. Eu imprimi fotografias, a gente estudou a biografia dela. A pessoa, né, que pegou essa carta,
ela protagonizou mais a apresentação, então foi bem legal, assim, o trabalho. Inclusive, a gente foi convidado também no ano passado, logo no início do ano, em torno de março, para a gente ir no mestrado lá da Fundage, junto com a Rural, que é um mestrado em Educação, Culturas e Identidades. E as crianças apresentaram, defenderam Carolina Maria de Jesus para os mestrandos, as mestrandas. E isso foi muito significativo para eles, assim. Em março. E esse trabalho começou quando, Isaac? Esse trabalho... Essa provocação. Isso aqui começa em fevereiro, né? No finalzinho já de fevereiro, quando a gente volta, né? Vem de fevereiro, né? Mas, no entanto, essa provocação das mulheres, da gente estudar mulheres, já foi em 2023. Eu pego essa mesma turma, né? Eu pego eles no 4º ano e sigo eles em 2024 para o 5º ano. Então, a gente dá uma continuidade a esse trabalho. Eu vi que você colocou na apresentação do seu trabalho que teve essa questão na escola, teve também a questão do desfile. E tem também essa parte que você não colocou para a gente, que ter levado para o mestrado, né? Tem tudo a ver, não tem, né? Porque foram tantas coisinhas que foram acontecendo. Então, por exemplo, ir para o mestrado. As crianças apresentarem, defenderem Carolina Maria de Jesus no mestrado, foi muito importante para eles, porque eles se sentiram importantes. Então, isso que é o gratificante, né? Foi muito mais para mim, assim, eu fiquei muito mais emocionado. O professor que convidou, que é o professor Hugo Monteiro, que é um professor que tem escrito, né, sobre sobre a geração do quarto, é um livro que ele tem, A Geração do Quarto, aí ele tem falado de automutilação, né, de suicídio na infância, então é um teórico hoje em Pernambuco de referência, ele tem saído muito nas redes. E foi o próprio professor Hugo, que foi meu professor no mestrado, que me chama para falar da minha prática como uma prática transdisciplinar, né? E aí, para eu explicar, para eu dar uma aula para os mestrandos do que era a transdisciplinaridade e como eu usava os meus processos de forma transdisciplinar. Então, mostrar, por exemplo, o estudo da Carolina Maria de Jesus, mostrar os impactos que os meninos, ao estudarem Carolina Maria de Jesus, tiveram e como Carolina Maria de Jesus nos conecta a muitos outros assuntos, a muitos outros temas, a fazer muitas outras relações, era uma ideia transdisciplinar, por exemplo, do meu trabalho. Então, eu fui nessa perspectiva, assim, de formar para a transdisciplinaridade e mostrar como o meu trabalho era transdisciplinar. E aí eu escolhi Carolina Maria de Jesus para a gente iniciar esse trabalho. Sabe o que deu para perceber enquanto lia? Porque o que a gente pediu era um resumo muito pequeno para falar de tudo cabia, isso, né? Não cabia. Mas aí deu para perceber que, além disso, porque isso não estava lá no resumo... Isso. Houve visitas dessas mulheres à escola. Como é que foi que aconteceu isso? Fala aí pra gente. Então, essa primeira etapa, né, do Oráculo das Mulheres, ele é o primeiro passo. Ele é como se fosse o elemento detonador da prática. Eu estou super curiosa para saber como foi que vocês chegaram até esse tema, as mulheres de Jaboatão, Isso. né? Aí foi muito longo, né? Eles tiveram, assim, um leque de informações. Porque no início a gente faz esse trabalho. Isso. Então, esse trabalho, como eu tinha 25 meninos, 25 crianças, na verdade, 25 né? mulheres. 25 mulheres. Então, essas 25 mulheres a gente foi estudando, né, de fevereiro, final de fevereiro até junho, assim, eles ainda apresentando, a gente ainda investigando. Então, por exemplo, assim, mulheres como Nise da Silveira, que é uma mulher que é muito importante, que revolucionou, por exemplo, o modo... revolucionou a psiquiatria mundial, né? Porque ela humanizou e ela trouxe a arte, né, para o processo de recuperação da pessoa em processo de loucura. No Brasil e no mundo, né? Porque ela revolucionou. Então, tem um filme dela, Nise, O Coração da Loucura. Que vocês assistiram. Não assistimos. Mas, assim, a gente tem a indicação, né? Não deu tempo. A gente tem, por exemplo, que apareceu... Eu nem me lembrava que tinha Marielle Franco, que é uma mulher, né, que se tornou uma referência também para a gente. Então, a gente pôde estudar Marielle Franco. Inclusive, muitas das mulheres que a gente estudou, a gente tem algum livro de referência que a gente fez a literatura. Exemplo. Eu ia até perguntar, e esses livros todos aqui, professor? Esse daqui, ó, do Carolina Maria de Jesus, né? Então, eu comprava um livro. Então, eu ia vendo a mulher e ia comprando um livro. Então, tinha carta, a gente refletia a literatura. Esse livro é da história dela.
né? De forma para criança. Ele vai mostrando de forma bem lúdica. Então, foi mostrando como era a vida dela. Então, eu fui muito assim pelo campo da pesquisa bibliográfica e do uso da literatura para contribuir nesse processo. Aí, por exemplo, o da Marielle Franco, que é esse, né? Esse daqui, ó. O Jardim de Marielle, de Marjorie Silva. Esse é lindo, esse trabalho, porque ele mostra para a criança, de forma lúdica, a morte. Né? Então, aqui ele bota a Marielle como uma flor do jardim. E aí ele coloca que pessoas mal intencionadas colocaram balas no jardim. E aí o formigueiro atacou e destruiu esse jardim. Só que destruiu as flores superficialmente, né? Porque as raízes ficaram. Então, ele mostra, por exemplo, essa perspectiva, assim, da morte, né? Uma ressignificação da morte e uma morte mais adequada, assim, para falar para crianças. De uma forma lúdica mesmo. Era criança de que turma, Isaac? Desculpa. A turma era 5º ano. Porém, eu já venho num trabalho com eles desde o 4º. Isso. E aí, a gente, por exemplo, eu inicio... É uma coisa que eu gosto também de falar, quando eu estou falando desse processo, é que eu inicio com todo o ano letivo apresentando para as crianças Carolina Maria de Jesus não. Carolina também é no começo. Mas Lia de Itamaracá. É fixo. É permanente. E aí quem você está segurando, né? Essa arte é uma arte de uma artista. Assim, porque ele pega nós três. É de Clara Mó. Essa é uma artista visual, né? Filha de uma indígena. Brasília Tapietá. Então, Brasília é uma indígena potiguara que mora aqui em Pernambuco. Clara Mó é uma artista também visual. Então, Clara Mó criou para homenagear a Lia de Itamaracá essa colagem digital. Né? Foi ela que construiu. E eu uso a Lia. Então, eu uso Clara Mó para apresentar às crianças. Eu danço ciranda com as crianças. A gente conhece a história de Lia. E pasmem. Sempre que eu inicio perguntando quem é Lia de Itamaracá, eles dizem não conhecer. E para mim isso é muito grave, porque a gente tem uma pessoa que é um patrimônio histórico, que é patrimônio da humanidade, né? Patrimônio de Pernambuco, na verdade. Uma mulher que é conhecidíssima na Europa, principalmente na Alemanha. Fora do Brasil, ela é muito conhecida. E as nossas crianças não conhecem o seu próprio patrimônio vivo. É um grande problema da nossa escola, né? Assim, esse programa tem essa intenção, professor, de trazer para ver trabalhos como esse, porque assim, é um grande problema nosso, e eu digo nosso enquanto escola nacional, vamos chamar assim. Nós temos um currículo tão fechado, tão engessado e tão rigoroso, eu vou colocar esse rigoroso do ponto de vista pejorativo mesmo, que em muitos casos pessoas como Lia de Itamaracá não entram. Não é porque a professora não quer, é porque ela não tem tempo de fazer. Isso é um problema. Né? E trabalhos como esse mostram que a gente ainda consegue, se tiver formação e principalmente força de vontade, porque eu sei que você pegou os livros para falar, depois eu quero fazer uma perguntinha em relação a essa força de vontade. Eu estou super curiosa para saber a escolha das mulheres de Jaboatão. Quem foram? Quem são? Eu ainda estou no processo, não sei se vocês estão percebendo, né? Assim, os passos iniciais. O oráculo é o elemento detonador em 2025. Mas em 2024 eu gostaria de recuperar uma memória, que é muito interessante para mim. Porque ele vai me levando para essa importância de estudar mulheres. Tem uma autora chamada Valdete Tristão, que é uma importante professora de São Paulo, né? Especializada em educação infantil, estudou a educação infantil, né? Então, a tese do doutorado dela é sobre isso também, sobre a importância da literatura, sobre a importância da formação étnico-racial, né? A educação antirracista com as crianças. Ela tem um livro que eu começo a trabalhar com eles em 2024, que é esse daqui, ó. Conhecendo os Orixás, de Exu a Oxalá. Que foi um livro que inicialmente eu comprei para fazer o letramento para mim, como professor, e depois eu uso com eles. Né? E aí, esse livro, eu uso ele para fazer um processo que é muito importante na educação e que poucos educadores fazem, que é o processo de desdemonização dos orixás, que são divindades africanas. Então, a gente trabalha, né, com a ideia de que também o Brasil ele não é monoteísta, ele é politeísta.
e de que a gente deve mostrar de forma valorizada esses diferentes divinos sagrados. E como os familiares reagem? Porque isso é polêmico. Causa muito impacto. Porém, como a gente tem a Lei 10.639, que é uma lei federal e que pauta esse tipo de trabalho, a gente fica protegido. Não é? Então, eles vão dizer que não querem. Eles tentam boicotar, por exemplo. A mãe queria saber qual era o dia que eu trabalhava isso. Então, se era na aula de história, ela não mandava na aula de história. Então, eu comecei a burlar. Eu botava na aula de ciências, eu botava na aula de português. E aí, eles vão mostrando um recorte dos orixás. Então, eles mostram um pouco do orixá. Eles mostram E de forma bem lúdica, né? de forma As crianças, lúdica, né? para a criança. E aí eles mostram a indumentária que caracteriza esse orixá, o elemento da natureza que é esse orixá. E aí as crianças, elas vão percebendo que esses orixás não são tão demônios como foram ensinados a elas desde criança, né? Então, essa professora Valdete, esse livro inclusive concorreu ao Prêmio Jabuti. Eu não lembro o ano, se foi 2022 ou foi 21 ou foi 23, mas essa Valdete, ela vai nesse ano, no ano passado, e lança esse livro, O Quintal das Irmãs. E aí, esse livro a gente leu o ano passado. E o que aconteceu? A professora veio a Recife e me lembrou que eu trabalhava os livros dela e pediu para ir lá na escola. Eu pedia, na verdade. A própria Valdete. Sim. Ela veio para Recife fazer um trabalho. Bota em cima. E ela foi e a gente leu esse livro, que é muito lindo, né? Trazendo Com a presença dela. Nessa turma que a gente está Já. falando. Aí já foi o ano passado. Então, ela, de uma certa forma, ela já entra nesse projeto das mulheres. Porque como ela veio e as crianças queriam muito conhecer ela, e eles já tinham conhecido ela por vídeo. A Valdete gravou o vídeo para eles, falando que estava muito feliz e de saber que eles estavam trabalhando o livro dela. Falou do meu trabalho. Mas ela, como ela veio o ano passado presencialmente, então essa foi uma realização para as crianças. Poxa, eu E estudei para a o mulher professor também, né? e para mim. E eu encontrei essa escritora. Né? E ainda Deixa falando... de ser subjetivo, né? A gente teve muitos impactos. Exemplo, outra mulher muito importante, já daqui de Pernambuco, escritora também, que eles conheceram, que eles são fãs. Foi a primeira, assim, escritora que eles estudaram e conheceram pessoalmente, que é essa daqui, que é a professora Cristina Maria Tavares. Ela tem uma livraria étnico-racial especializada, tanto para africanidades e afro-brasilidades e também indígenas. Ela se especializou, ela criou uma livraria virtual onde a gente pode comprar todos esses exemplos. Todos esses meus livros são dessa livraria que ela organiza. São investimentos seus, professor. É um investimento meu. Então, ela tem esse livro, ó, O Quintal da Tia Maria. E aí, eles conhecem primeiro o livro da professora Cristina Tavares. No ano seguinte, e ela lança esse livro na escola. O lançamento desse livro foi lançado no dia do Dia Nacional do Livro Infantil, que é o dia do Monteiro Lobato. De uma certa forma, eu também tento lançar esses livros dessas mulheres negras nesse dia, para abafar um pouco o Monteiro Lobato, né? Com aquelas questões de como na obra dele o negro era visto. Então, para tirar a centralidade do Monteiro, eu lanço uma escritora negra. Então, Maria Cristina Tavares foi a primeira, a gente lançou o Quintal da Tia Maria. E aí você veja, o Quintal das Irmãs, ele dialoga com o livro do Quintal de Tia Maria. Então, são livros que falam de experiências de crianças, de experiências positivas da negritude no quintal. E da importância, né, agora, no momento que a gente está nesse momento tão de celular, de tanta nomofobia, que é essa dependência química, física e psicológica de tela, as crianças pararam de brincar nos quintais. Então, você vê as duas mulheres negras escrevendo sobre os quintais. Então, são os primeiros livros de quintais que a gente tem registro no Brasil. São livros, e veja, todas as duas são minhas amigas. Maravilha. Eu gosto muito delas. Além da minha curiosidade, eu também gostaria de lhe pedir uma coisa, assim, se depois você poderia passar para a gente alguns endereços que facilitasse a procura da maior parte dos professores e professoras que vão estar vendo isso aqui.
Porque Desses eu livros, tô né? viajando, assim, tem gente aqui, quando o pessoal tiver acesso, tem gente aqui que vai ficar botando o vídeo, assim, ele disse não sei o quê, não sei o quê. Se você tiver condições de depois passar para a gente, não sei se vai ficar legal para colocar no final, alguns endereços de fácil acesso que o professor pode ajudar no seu trabalho cotidiano. Então, a Maria Livreira, né, que é essa Cristina Maria Tavares, ela tem essa livraria e eu compro todos esses livros dela. Então, ela vai me indicando alguns trabalhos que ela acredita ser de referência, porque ela é especialista também em literatura, né, infanto-juvenil. E aí, no outro ano, no ano seguinte, no caso, o ano passado, ela lançou na escola esse livro. Ela foi até a escola. Ela foi à escola o ano passado, lançou o livro no Dia Nacional do Livro Infantil. No Dia Nacional do Livro Infantil de 2025, 2024, né? Ela foi com esse daqui, que é um cordel da África. Cordel África é Só um a capa era continente. divina. É lindo o cordel dela, é um cordel grande. E aí ela vai e lança, em 2023, ela lançou no Quintal de Tia Maria, E esse lançamento foi para toda a escola? para toda a escola. Então a escola recebe a artista, a escritora, a gente homenageou ela leu o livro para a gente. As turmas, né, produziram homenagens para a escritora e a gente faz como um lançamento mesmo, assim. É fácil. É fácil essa. Porque às vezes um trabalho como esse, ele desperta alguns sentimentos. Em alguns casos, sentimento de admiração. Em outros casos, pela vaidade, sentimento de inveja. Isso aí, para ele sair, quando o sentimento de inveja é maior, para ele sair dentro da sala para fazer parte da escola, como estás dizendo, é um tanto quanto difícil. Foi difícil para ti? Então, lá na escola, que é a escola que eu trabalho, é uma escola de zona rural, né? Na perspectiva da zona rural, Curado 3, Escola Nazete Vieira de Lima. Eu mando um abraço para as professoras, são minhas amigas. Eu sou o único pedagogo lá, homem, né? E, assim, eu tenho muitas parceiras. Exemplo, a professora Cristiane Cavalcante, a professora Liana, as professoras, porque lá na minha escola é dividida, né? Tem uma sede principal, eu trabalho na sede, e a educação infantil e o primeiro ano é no anexo. Então, o que é que eu sempre faço? Eu sempre proponho para a escola toda, nas reuniões da gente, que elas adotem essa prática e a gente transforme num grande evento. Até porque não é possível lançar um livro, chamar uma escritora para lançar um livro na minha sala apenas. Eu não É tenho esse injusto. pensamento. É Então, eu injusto. abro. As outras crianças E eu merecem. digo, viu, eu arco os custos. Eu pago o Uber, porque a gente não pode convidar pessoas negras para a escola para ela ter gasto. Não Então, pode eu convidar pago ninguém, né? ninguém. Então, eu pago o Uber. Eu compro os livros. Eu compro o presente para minha turma entregar. Eu produzo as homenagens, né, antes do período para ser entregue no dia. Eu providencio uma declaração de homenagem da escola. Né? Então, a gente faz um trabalho, assim, muito ampliado. A única coisa que eu peço a elas, quando elas adotam também a prática, e quando a gente faz esse lançamento, é que elas peguem, apresentem as crianças, assim, parcialmente antes a escritora, e façam e produzam homenagens para a gente fazer, para dar todo mundo no dia. Né? Então, elas têm me ajudado muito nisso, assim. E é muito interessante para elas, é muito interessante para o portfólio da escola. Algumas dessas experiências, elas já foram replicadas, né, em outras escolas da rede. Né? Quando as pessoas mandam mensagem para mim, que elas veem, elas me perguntam, eu indico. Essas pessoas já foram para outras escolas, né? Assim, já saindo de lá, do Nazete. Então, assim, eu tenho conseguido, assim, fazer bem legal. Esse ano, a gente teve um lançamento. Não foi exatamente no Dia Nacional do Livro Infantil, mas a gente homenageou uma escritora negra, uma intelectual negra muito importante no estado de Pernambuco, que é a professora auxiliadora Maria Martins, que é doutora lá em educação, a professora da UFPE, se aposentou na Prefeitura do Recife e ela ficou efetiva na UFPE logo após ela se aposentar da rede. Então, ela tem uma ampla e vasta experiência em educação básica, educação de crianças. E ela tem um livro que eu trabalhei com as crianças esse ano, a gente lançou esse livro, que é o Guitinho de Xambá. Então, veja, esse ano a gente já está estudando ela. Né? A gente também teve agora, semana passada, a gente teve um livro, outro lançamento de livro, que foi de uma escritora negra chamada Rosângela.
A Rosângela, ela fez o livro Meu Amigo Chulé. E foi muito provocador para as crianças. As duas são negras, duas escritoras negras, né? Então, é um livro muito importante, que a minha criança saiu, por exemplo, querendo escrever um livro sobre fungo de cabelo. Como vocês chegaram, assim, a as Mulheres de Jaboatão? Eu já ia As fazer mulheres essa de pergunta, Jaboatão, se né? você levou alguém desse grupo que eles escolheram para sua sala, para sua escola, para fazer algum tipo de atividade. Aí o que foi que aconteceu? Para poder chegar exatamente nas mulheres jaboatonenses, né? Mais ou menos ali em maio, junho de 2024, apareceu uma questão que era muito importante. Eu precisava dar conta, realizar trabalhos do tema do ano letivo. E o tema do ano letivo do ano passado era Jaboatão, o lugar do meu futuro, né? Era meio que assim um tema nessa perspectiva. Jaboatão, o lugar do meu futuro. E aí uma criança foi... E eu dizendo a elas, a gente precisa fazer o trabalho, porque a gente precisa se preparar para a feira de conhecimento, a gente precisa... até então a feira de conhecimentos não tinha entrado na discussão. Ainda não era, ainda não tinha, né? Então as crianças foram e disseram assim, por que a gente não faz das mulheres? Só que na hora eu fiquei assim, sem fazer uma conexão de futuro do Jaboatão e as mulheres. E as crianças sempre dizendo, não, professor, as mulheres, as mulheres. E até que então, em casa, eu tomando café, eu pensei, gente, é o que as crianças estão dizendo, porque o futuro, quando a gente fala de futuro, não existe nenhum futuro em nenhuma sociedade que não seja através da mulher. E sabe o que foi interessante? Desculpa te interromper. É que as crianças, elas... eu vou colocar criança porque eu trabalho com criança também. As crianças, elas surpreendem a gente porque, assim, precisamos fazer o trabalho para contemplar o nosso tema do ano letivo. Mas para o professor, não veio a ideia das mulheres que já vinha sendo trabalhado durante o ano. As crianças é que provocaram. E aí eu chamo a atenção. Veja, teve a provocação das crianças, que a princípio, pela fala, foi meio que resistente, né? O professor foi meio resistente, mas esse professor, e aí é por isso que nós estamos aqui para falar isso, esse professor teve a sensibilidade de escutar essa fala das crianças e de vivenciar essa fala com as crianças. Isso faz com que, na verdade, todo o trabalho mostra isso, tira a criança, estudante, do lugar de inativo, do lugar daquela pessoa que só recebe, para o lugar de protagonista. Eu não estou recebendo material que foi produzido. Eu estou produzindo conhecimento. Isso é louvável. É interessante a gente colocar isso, porque aí, o objetivo desse programa, o objetivo de estarmos aqui é isso. É dizer, nós temos professores na rede que têm essa... eu não gosto da palavra capacidade, não. Então, eu vou dizer habilidade. Que tem essa habilidade de provocar e de participar e de fazer com que a criança seja sujeita de sua própria história. Eu só te interrompi para poder dizer isso, porque isso precisa ser dito. Isso precisa ser comunicado, isso precisa ser falado. Desculpa te interromper. E divulgado. Eu digo muito, eu trabalho na formação de professores, né? Dou aula na universidade, eu sou do departamento, provisoriamente, né? Eu sou do departamento de Fundamentos Sociofilosóficos da Educação. E eu trabalho a formação de professores pautado nesses princípios que eu defendo com as crianças. E muito do que eu sei hoje de educação antirracista e de visibilidade da mulher, protagonismo da mulher, eu aprendi com as crianças. A gente leva, a gente tem a ideia, a gente faz. Mas o resultado e a experiência, quando provocada... porque eu estava vendo a coisa. Você coloca coisa de quadro, você coloca coisa de livro, parece que a criança ela não captura aquilo. Mas quando ela tem uma experiência que ela precisa protagonizar algo,
que inicialmente é dela e depois do coletivo, e depois é uma ideia política, que, por exemplo, no caso do quarto e do quinto ano, foi defender as mulheres como o futuro de qualquer sociedade. A gente defendeu dizendo que era de Jaboatão, mas foi o futuro de qualquer sociedade. Inclusive, eu queria falar só mais um livro. Rapidinho, são literaturas muito importantes. Falando ainda desse processo, antes de ir para as mulheres jaboatonenses. Antes da gente concluir. Antes da gente concluir. Aqui eu tenho esse livro, que é o livro da Rainha Dandara e a Beleza dos Cabelos Crespos, que é da professora Deise Cabral de Moura. É uma literatura que tem mais de 10 anos. Não é? É um que trabalha com a temática, por exemplo, do racismo recreativo sobre cabelo. Exemplo. Ela também tem esse livro, né? O livro Oranian e a Grande Pescaria. Todos dois são uma homenagem aos filhos dela. E esses livros foram lançados na minha escola. E as minhas estudantes conheceram a vida dessa mulher, da Deise Moura, que também é professora da UFPE. E esse ano agora passado, final do ano passado, na verdade esse ano, ela lançou esse livro, A Menina, o Tambor e o Tempo. Então, é uma escritora pernambucana, escritora negra, muito interessante os livros dela, eu super recomendo, né? E ela foi uma mulher que essas crianças são fãs dessa escritora, dessa mulher, entendem a importância dela, então eu não poderia deixar de registrar. Sim, tá. Agora... Aí vocês foram para a Feira de Conhecimento, quer dizer, vocês Não, escolheram um tema. escolha. Aí agora eu vou Como foi que falar os das meninos escolhas. Escolheram as 4 mulheres, não são 4? Quer dizer, Mas... chegou a 4, mas... foram mais. Aí, o que foi que aconteceu? Quando a gente... Eles disseram às mulheres, eu disse assim, que mulheres de Jaboatão? Então, mas veja, a gente não pode pegar esse projeto e apresentar, porque a gente vai dizer assim, que Jaboatão é o lugar do meu futuro. Então, a gente tem que pegar alguma mulher jaboatonense. E até agora a gente não tem nenhuma. Aí, as próprias crianças disseram assim, por que o senhor não pega a mãe de Lara? Eita. Quem Que é a mãe de Lara? veterinária. Ah, sim. Né, que é a de Janete Moita. É uma veterinária do Curado 3, e ela é muito importante, porque ela, por ser uma veterinária, além de ela atender aquela área, ela atende para além daquela área, ela atende gente de Recife, de várias cidades, de outros estados, inclusive, e ela também é uma mulher muito preocupada com a saúde dos animais em geral. Tipo assim, a profissão dela, a vida dela, e é muito bonita a história dela, porque... Ela viu um cachorro morrer e ela prometeu à mãe dela que ela ia estudar para não deixar nenhum animal morrer. E Lara me contando isso, eu achei muito interessante. Eu disse, a gente tem que estudar essa mulher. Aí a gente, e como é que a gente vai fazer? Aí foi quando a gente definiu, por exemplo, o método. Coletivamente. Coletivamente. Como é que a gente poderia fazer? Vamos chamar ela e a gente faz uma entrevista. Isso às crianças, tá certo. Aí eu digo... Desculpa. Vamos chamar ela e entrevistar. As crianças que disseram. Sim, disseram. Vamos entrevistar ela. Não foi sugestão do professor. E aí, entrevistar ela por quê? Porque como não tinha um oráculo que falasse dela, a gente precisava pesquisar ela a partir de um hall de perguntas. E aí eu fui e disse a eles, a gente vai fazer um modelo, a nossa abordagem metodológica vai ser entrevista... Usasse esse termo, foi? Foi, eu uso. Os termos normais para as crianças. Que até porque a gente também tem que preparar Elas ele para começam uma abordagem, né, metodológica que se chama entrevista biográfica. O que é que vocês querem conhecer dessa mulher e o que é que vocês querem apresentar dessa mulher para a Feira de Conhecimentos, para a gente tentar a Feira de Jaboatão da Prefeitura? Vamos lá, aí eles com os cadernos. Então, eles iam anotando a cor preferida dela, a comida preferida dela, onde ela nasceu, qual o bairro, porque ela quis ser veterinária, quantos anos ela tem, ela é filha de quem? Ele sempre se preocupava com essa coisa da filiação, que eu achava muito bom. Assim, quem é o pai e a mãe? De onde essa pessoa vem? Né? Ancestralidade. Ancestralidade. E também, e aí a gente ia, era inúmeras perguntas, era em torno de 18 a 22 perguntas. Por mulher entrevistada? Por mulher entrevistada. Se repetiam? Se repetiam algumas e outras, elas o dialogavam básico, né? de acordo, por exemplo, com a função. Ela era uma professora, essa é veterinária, eu falei dessa, né? A de Janete Moita. Mas a primeira mulher que eu propus, né? Eles não imaginavam que iam entrevistar ela. E eles tinham poucas memórias, eles lembravam dela como uma mulher brava.
E aí, esse brava para eles, né? E depois eu fui ressignificar isso, era dessa mulher da disciplina, que é essa mulher da educação infantil, foi a professora deles, que é a professora Alba Valéria, que é muito conhecida em Jaboatão. É uma professora muito premiada nessas feiras, né, da prefeitura. É uma professora de referência na educação infantil. É uma mulher religiosa, de Assembleia de Deus, que desenvolve com as crianças, por exemplo, um círculo de oração infantil com crianças de 3 a 5 anos. Ela é uma mulher muito importante. E eu disse, por que a gente não chama Alba? Aí Que teve foi resistência. professora de vocês, e a gente fazer a biografia dela e defender ela como uma professora importante. Aí eles aceitaram. Aí a gente chamou. Ela ficou muito sem jeito. Porque, assim, ela viu os meninos tudo grandão. E ela viu aqueles meninos no grupo 5. Os meninos estavam com 10 anos, 11 anos, 10 e 11 anos. Ela ficando com 11 anos, né? Então, ela foi uma outra mulher que a gente estudou. Uma outra que a gente estudou foi a Neide Silveira, que é do Simproja, né? Que é uma mulher muito importante. Que é uma mulher que começou a me chamar a atenção quando eu comecei a participar do Simproja, né? Então, eu via sempre ela falando, defendendo a mulher, falando da questão da educação antirracista. Sempre ela pautava isso, a Neide. E eu me identificava tanto com isso, né? Então, inclusive, ela tá nesse livro, que eu acho que é um livro muito importante daqui de Jaboatão, né? Que esse livro tem em todas as escolas, viu, gente? Então, aqui tem texto da Neide Silveira, aqui tem texto de várias mulheres, muito importantes. E a Feira né? de Ciências? A Feira de Ciências. Ah. Deixa eu falar mais da outra mulher que a gente pesquisou. Teve uma que foi... Aí teve a Neide Silveira. Aí teve uma que a gente não conseguiu entrevistar ela. E a pesquisa foi mais na internet. Que foi Dona Prazeres, a parteira. Então, teve uma criança assim, que se apaixonou pelo trabalho dela, né? Ela é patrimônio de Jaboatão, de Pernambuco. A Dona Prazeres, ela fez mais de 2.000 partos sem morte, sem nenhum registro de morte. E ela é uma mulher incrível. E ela foi uma mulher indicada por Neide Silveira. A outra mulher, que também gerou uma polêmica no meu projeto, que é uma mulher trans, porque eu trabalhei com as crianças a noção de mulheridade. Então, a gente discutiu durante muito tempo... Criou polêmica entre as crianças, entre familiares ou na escola? Como foi isso? Entre as crianças a gente não teve problema, porque a gente vinha trabalhando que ser mulher existia muitas formas. E que... E a Feira de Ciências? Eu vou insistir. Deixa eu falar desse caso, senão eu não vou conseguir... A questão da mulheridade, ela não é definida pelo sexo biológico. Então, as minhas crianças compreendiam isso. Então, eu propus que Stephanie Araújo, essa mulher trans, que foi uma mulher também que eu conheci em Jaboatão, protagonizando cultura, responsável por um concurso de quadrilhas, que ela é assistente social, que é empresária, que ela estava nos movimentos de cultura do Jaboatão. Então, a gente entrevistou ela. E as crianças são apaixonadas por ela, assim, pelo trabalho que ela faz. É assistente social. E aí, pronto, finalizamos o bloco das mulheres. Né? Então, a gente se preparou, socializamos, nos preparamos para a feira. Então, eu imprimi fotografias reais. Eu tenho essas fotografias guardadas na escola. Ainda estão nos murais que foram feitos para socializar na escola. No entanto, nós não fomos selecionados nesse ano para a feira o ano passado, para a feira da prefeitura. Por quê? A escola alegou que eu já tinha ido no 2023, né? Que era a hora de dar a oportunidade para outra professora aí, que era uma professora que queria defender bioma do mangue, da caatinga. Mas foi posição da escola ou foi posição da secretaria? Da escola, porque para a política, internamente, elas que têm que definir, né? Quem vai para a prefeitura. Então, elas selecionam da Feira de Conhecimentos Interna e aí elas selecionam. Elas selecionaram elas. Eu entendi. Tudo bem. Porém, desde o início de fevereiro, eu já tinha assumido o trabalho das crianças, que ia ser o trabalho da feira. Né? Então, eu inclusive encarei esse trabalho como um projeto de iniciação científica do 5º ano.
Que é aí que a gente deve se prender. É projeto de iniciação científica. Iniciação científica, porque 5º ano do ensino quinto fundamental. ano, que dizem que não faz, né? Projeto de iniciação científica, eles pensam muito pro sexto. Disse, não, a gente pode fazer projeto de iniciação científica do 1º ano. Pode. Então, eu fiz no 5º, era o meu projeto de iniciação. Eu sempre, nas reuniões de 1º bimestre, 2º, 3º, conselho, eu sempre estava pontuando que já estava preparado para feira de conhecimentos. Mas, veja, eu não fui selecionado mesmo trabalhando no começo do ano. Uma coisa que é importante a gente também pensar. As pessoas que selecionam lá é uma equipe gestora feita de mulheres. Então, Lá na escola. as mulheres não foram tão importantes para essas mulheres. Para mim, esse foi o critério. Então, ficou essa polêmica, né? Os meninos ficaram um pouco revoltados, porque a gente está estudando desde o começo do ano, não sei o que, Eles não tiveram a foi. oportunidade de expor essa angústia para a escola. Não teve esse diálogo. Mas eles ficaram felizes, né? Aí, o que foi que eu fiz? Eu disse, calma, a gente vai ter ainda muito lucro, a gente ainda vai ser reconhecido por esse trabalho. Está sendo reconhecido aqui. Deixa eu Agora. pedir licença ao professor, porque antes de começar, como era o nome, era um 5º ano o ano passado, né? Agora Em 2024, agora estão no 6º. Ele, antes da gente começar, ele disse assim, eu quero expor os slides da nossa apresentação. Eu disse, professor, não vai dar, porque o Simproja não tem direito de imagem dessa criança. É por isso que vocês não estão aparecendo aqui, não foi culpa do professor, não. Eu disse a ele que durante a nossa fala eu ia pedir desculpa a vocês, porque não foi vontade dele, nem é vontade nossa. É uma questão de legislação que foge à nossa vontade. Porque se fosse pela nossa vontade, vocês todas estavam aparecendo aqui. Mas sabemos que é uma turma muito animada, Então eu 25 peço alunos desculpas guerreiros. por vocês não estarem aqui. Mas estamos lembrando de todas e todos vocês dessa turma. Professor, eu estou pressionando, porque a gente combinou um Esgotamos tempo. nossos tempos, não é? Mas aí foi Veja, para dava o uma desfile. formação. Fala do desfile rapidinho. Ah, sim, não, a gente foi pro desfile, né? E também a gente foi pro desfile, a gente criou uma ala das mulheres jaboatonenses, defendemos elas, as mulheres estavam lá no dia, né? Foram homenageadas lá também, elas foram para ver. Foi em Jaboatão e foi. Centro. E eu apresentei esse ano, né, no Seminário Internacional de Gênero e Educação, apresentei o trabalho deles, foi lindo o trabalho, a apresentação. E eles saíram na revista Lilás do Simproja, justamente na homenagem a Neide Silveira. Então, eu peguei lá no dia uma revista para cada um, para guardar de lembrança e de devolutiva pelo trabalho que eles fizeram. Maravilha. Né? E continuo, a partir do projeto deles, dando aula na universidade, formando novos professores com essa mesma perspectiva. Né? Então, assim, você veja um trabalho que a gente precisaria de muito tempo para eu mostrar como eu fiz, assim, o passo a passo de um ano inteiro letivo. Então, acho que fica, assim, esse desejo da gente continuar refletindo sobre a importância das mulheres e dessas mulheres como futuro de... Tirar da marginalização. Tirar da margem e colocar no centro. Todos nós fazemos parte dessa história. Eu fico muito feliz por ver seu trabalho. Sei que não acaba aqui, que continua. Inclusive, eu acho também que muitas perguntas serão feitas, muita gente deve lhe procurar. Por isso que eu falei para você depois passar para a gente alguns dados que as pessoas possam acessar de uma forma mais fácil, em casa, na escola, vai lá, clica e vê o trabalho. Porque tenho certeza absoluta, ideias surgiram. Muita gente vai se espelhar em você no trabalho das suas crianças. E eu quero agradecer, porque eu estou encantada com o trabalho. É cada um melhor do que o outro, né, Ailton? No chão da escola tem muita coisa para a gente ver. Vamos embora. Eu posso falar a última coisa? Fale. Para a despedida. Na verdade, eu queria falar e passar para você, Tá para que bom, você fala, conclua. fala. Veja só. Eu já falei algumas vezes aqui, e até eu mudo meu tom de voz quando eu vou falar sobre isso, é que, assim, a gente vem de uma escola, nós estamos numa realidade social onde a escola, ela virou muito um lugar onde se investe para que você chegue numa meta. E isso transforma a atividade docente, né, muito, muito difícil de desenvolver, porque você está sempre correndo atrás de alguma coisa que é impalpável, onde você não consegue nunca chegar. Eu costumo dizer informalmente que é correr atrás do próprio rabo. Correr atrás de meta é correr atrás do próprio rabo.
E isso faz com que a nossa escola, e eu não digo a nossa escola em Jaboatão em especial, a nossa escola nacional, isso faz com que a nossa escola ela se torne algo muito de treinamento. Nós não temos uma educação de experimento, nós temos uma educação de treinamento. E para um professor e a professora que tem esse tipo de formação, esse tipo de postura, é muito difícil, e aí eu digo porque de experiência própria, é muito difícil vivenciar essa escola, porque você encontra muitos desafios e você encontra muitos problemas em sua vida, né? Um deles é tirar do salário que você recebe, que é muito alto, né, para não dizer a verdade, para poder investir em livros. É a primeira vez que a gente tem uma mesa tão cheia de livros. E, infelizmente, eu tive aqui que ficar cortando o professor, peço até desculpas, porque a gente combinou de falar meia hora, já está indo para uma. Se eu não fizesse isso, a gente ficava a tarde inteira, né? E aí estou dizendo isso, professor, primeiro para pedir desculpas pelas minhas intervenções de corte, e segundo para dizer assim, o seu trabalho, ele é imensurável para uma comunidade rural, né? Para uma comunidade que ela tem esse tom rural, mas ela também tem um tom muito periférico, né? Eu já tive lá, sei mais ou menos como é, que tem toda essa resistência por estar falando de negritude de mulheres. E o senhor, já estou chamando de senhor porque eu eu aprendi a chamar de senhor todas as pessoas que eu acho muito importante, né? E a importância desse trabalho feita é que o senhor tira as crianças daquele lugar de passivo e coloca ela no lugar ativo. Isso faz uma diferença tão grande na vida da criança que eu tenho certeza que o senhor jamais conseguirá medir o quanto que foi importante para essas crianças. Você, no 5º ano do ensino fundamental, você trabalhar a iniciação científica com as crianças é um ato de coragem e é um ato de... Eu achei muito bonito quando o senhor disse assim no começo, minha religião é a educação e meus deuses são as crianças, né? É um prazer imenso poder falar isso. E conhecer mais sobre e poder conhecer seu trabalho. Eu não sei como é que esse trabalho vai entrar no livro, porque precisava de um livro só para esse trabalho. Não é? E dizer parabéns pelo seu trabalho e dizer assim, olha, Jaboatão tem escolas quentes, tem pressão para correr atrás de metas e tem N fatores que dificultam, mas a gente tem Isaac Assunção, que faz a diferença, que fez a diferença na vida desse trabalho. Muito obrigado, professor. Passo a fala para você, a fala é toda sua. Então, eu queria agradecer a oportunidade, né? O Simprosa tem me dado muitas oportunidades e isso é muito importante para mim, tanto para divulgar os meus conhecimentos, os meus saberes, né? Contribuindo também com a base. Então, acho que esse lugar é o lugar de contribuir também com a base, com as pessoas que gostam de mim, que me admiram, que podem olhar o meu trabalho, os meus próprios estudantes, né, do ensino superior, que já estudam alguns trabalhos que já foram desenvolvidos aqui, como escolas de amor na infância, né, que a gente tem um vídeo gravado aqui. E eu queria que tem muitas mulheres, né, esses livros todos são de mulheres, né, são sobre mulheres. E aí a gente tem em vigor esse ano uma lei, que é a Lei 14.986 de 2024, entrou em vigor esse ano. Repita, por favor. 14.986 de 2024. Foi feito por Tabata Amaral, a companheira de João Campos, né, lá de Recife. A deputada federal. E essa lei, ela obriga o estudo de biografias de mulheres de protagonismo nacional e internacional e sua importância para a formação social. E essa lei vem em resposta a toda essa invisibilidade, essa tecnologia da invisibilidade que está na sociedade, que está na escola, que está em todo canto, porque ela é estrutural, é uma tecnologia da invisibilidade estrutural. A marginalização da mulher não é um acidente de percurso, é um projeto político de poder. E o que eu também estou tentando mostrar aqui é que a gente, veja, esse trabalho já é pautado na lei que entrou em vigor esse ano, mas eu já trabalho isso desde 2022. E eu filio essa lei, relaciono ela a 10.639. Então, se vamos trabalhar mulheres, se precisamos trabalhar mulheres em diálogo em contexto local, regional, nacional e internacional, vamos trabalhar mulheres negras.
que elas precisam ter visibilidade. Então, a gente dá conta de 2 leis federais em um processo só. Então, era muito essa ideia que eu queria passar. Agradeço muito, muito obrigado por todo espaço aberto. Nós é que agradecemos. Esse trabalho, nós vamos tentar colocá-lo no livro. Não, ele vai para um livro. Ele vai para um livro. Agora, sim. como ficará já é outra Porque coisa. a etapa do projeto é essa. A primeira etapa foi o concurso, a segunda etapa é essa que nós estamos vivenciando, e a próxima etapa é que essa fala, esse relato, ele vire um capítulo de um livro com todas as outras... os outros trabalhos que foram aprovados, e a gente pretende lançar esse livro também. Seria interessante que tivesse a participação de sua turma, né? Se a gente conseguisse trazer. Então, quem tiver interesse, quem tiver curiosidade de ler um pouquinho a respeito, e quem sabe até citar ou usar nos seus trabalhos, quando o livro sair, a gente comunica também e vocês terão esse acesso. Vai ser difícil porque, como eu disse, dava um livro inteiro, mas a gente vai tentar. E aí, professor, faça o seguinte, já temos 1 hora de trabalho, de conversa. Em um pouquinho, passe o seu Instagram, porque eu acredito que essa sua prática não dá, tanto no livro quanto na nossa conversa aqui, não vai ser, não é suficiente para conhecer. Então, o pessoal pode acompanhar o senhor pelo Instagram. Passe não só o Instagram, faça suas os contatos, para que o povo diga assim, agora eu vou conhecê-lo, agora eu vou chamar ele para a minha escola também. Eu já sigo. Tu já me segue, eu já te sigo, né? Eu te sigo também, né? Pronto. O meu Instagram é Isaac, ISAAC 13 Souza. @Isaac 13 Souza. É simples. Pronto. E aí me adiciona, acho que também na edição do vídeo, né? O povo pode fazer pergunta lá? Pode fazer pergunta, pode mandar para mim, pode me convidar para sua escola, pode me chamar para fazer um trabalho também com os professores nas escolas que eu vou. Gosto muito de fazer esse trabalho. Inclusive, a Prefeitura de Moreno me chamou para fazer uma formação com os professores, todos de lá, da educação básica, lá na cidade de Moreno, para falar dessa experiência e a gente já trabalhar essa nova lei, a 14.986, a partir desse trabalho. A Prefeitura também lhe chame. Espero. Não é? É isso aí. Nos vemos no próximo. O Simproja sempre firme na luta.